Hebreus 12, 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que se estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Aplica por misericórdia essa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Querido, eu quero pensar com você por alguns instantes nessa noite sobre Deus tem um propósito em minha vida. Exatamente isso, Deus tem um propósito em tua vida, e eu quero que você fale para você agora: Deus tem um propósito em minha vida, porque esta é a expressão da realidade, essa é a pura verdade. Deus tem um propósito na sua vida. Essa frase parece que se tornou um jargão, parece que se tornou algo comum das pessoas falarem em toda e qualquer circunstância. Encontramos pessoas que olham para outras e dizem: olha, Deus tem um propósito na sua vida, e nós cremos nisso, mas não de uma forma banalizada, de uma forma comum. Eu quero levar você nessa noite a pensar na veracidade desta expressão: Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem sim um propósito na tua vida. A única coisa na vida que sempre existirá são as mudanças. Inevitavelmente, sempre haverá mudanças. Em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer esfera, em toda e qualquer situação em que o ser humano se encontre, haverá sempre a necessidade de mudanças. E essas mudanças fazem parte do propósito de Deus na sua vida. Talvez em algumas situações você já tenha utilizado daquela frase que nós chamamos de a síndrome da Gabriela, em que algumas pessoas se debruçam sobre a frase e dizem constantemente: eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou viver assim. Foi assim que eu aprendi a ser, foi assim que eu aprendi a viver. Ótimo, ninguém está querendo tirar de você aquilo que você já aprendeu, mas estamos querendo, incentivamos você a pegar o seu conhecimento, aprimorar o seu conhecimento e elucidar de uma forma muito mais exequível, de uma forma muito mais contundente, a expressão: Deus tem um propósito na minha vida. Qual é o propósito de Deus na sua vida? O que é que Deus tem como propósito para você? Quando nós lemos o capítulo de número 11 aos Hebreus, nós temos ali o que chamamos de galeria dos heróis da fé. Nós encontramos o nome de várias pessoas, encontramos o nome de homens e mulheres que se colocaram à disposição de Deus, que se deixaram usar por Deus e fizeram história, marcaram a vida de algumas pessoas, marcaram as suas próprias vidas, alegraram o coração de Deus, ou em alguns momentos entristeceram o coração de Deus, mas homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus e que tinham como objetivo tão somente agradar a vontade de Deus. No capítulo de número 12, o escritor começa dizendo: portanto, nós que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, que podemos tomar essas pessoas como exemplo, podemos olhar para essas pessoas e contemplar o que elas foram ou o que elas deixaram de ser, para que sejamos melhores na presença do Senhor. E ele sugere: deixemos, pois, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos fora proposta,
olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Quando nós pensamos que Deus tem um propósito em nossas vidas, quando você pensa que Deus tem um propósito em sua vida, quando você assimila a verdade de que você não está nesse mundo por acaso, ou apenas para ser mais um, é inevitável que você precise de alvos definidos que estejam estimulando você às mudanças e ao crescimento espiritual. Ninguém cresce, ninguém muda, ninguém se aperfeiçoa se não tiver um alvo, se não tiver um protótipo, se não tiver alguém em quem tais pessoas estejam se espelhando, se não houver um grande desejo de uma mudança brusca, de um crescimento exponencial, se não tivermos um modelo, se não tivermos alguém que nos sirva de protótipo, naturalmente nós estaremos estagnados, e quando estamos estagnados, nós fugimos do propósito de Deus. Deus não fez você para estagnar, Deus fez você para crescer em todas as áreas possíveis. Se você olhar para a sua vida, você vai descobrir que um dia você foi um ser microscópico, que você não podia ser visto aos olhos nus. Você vai perceber depois que dentro do útero você cresceu, e você vai perceber que fora do útero você também se desenvolveu, você aprendeu a comer, aprendeu a falar, aprendeu a andar, você estudou, você cresceu, você se formou, você se tornou um homem, uma mulher, um profissional, você se tornou alguém que fez jus a todo o seu crescimento diante da sociedade, e você teve isso como um grande propósito na sua vida, você teve isso como alvo na sua vida. Ninguém chega a lugar nenhum se não tiver um propósito, se não descobrir alvos, se não descobrir situações em que tais pessoas desejem andar. Só que por vezes nós nos esquecemos de que os nossos corações fazem planos, mas a resposta certa sempre virá da boca do Senhor. A resposta certa sempre virá do Senhor, que dirige os passos do homem, como diz Salomão em Provérbios 16, 9. Nós precisamos, você precisa encontrar os seus propósitos em Deus. É inevitável, é preciso, é de bom alvitre, você em todas as áreas da vida, você deseje e tende a crescer. Na área espiritual, na área financeira, na área intelectual, nos seus relacionamentos, na vida com Deus, na vida com os irmãos, no conhecimento, enfim, em todas as formas possíveis, em todos os relacionamentos possíveis, você precisa encontrar todos os propósitos que você tem na vida, mas esses propósitos precisam ser descobertos em Deus. É para isso que Ele mesmo cercou cada um de nós de uma nuvem de testemunhas. Se você entrar no capítulo 11 de Hebreus, você vai descobrir o nome de várias pessoas, de várias figuras, de homens que tiveram um bom relacionamento com Deus, mas você vai perceber no final do capítulo, que o escritor vai dizer, homens dos quais o mundo não era digno. Homens que viveram numa intensidade, homens que viveram para cumprir os seus propósitos diante de Deus, para que em suas vidas os propósitos de Deus se estabelecessem, homens que andaram Deus no próprio Deus. Você já deve ter ouvido, ou quem sabe já falou em determinado momento contra Deus, dizendo o seguinte: mas isso é o que eu quero. Certa vez uma pessoa me indagou dizendo o seguinte: Deus não pode respeitar o meu direito? Deus não pode aceitar que eu não queira o propósito dele na minha vida? Eu disse: mas é ilusão sua
achar que Deus não deseja, que Deus não respeita, que os propósitos dele na sua vida só sejam cumpridos se você o desejar. A palavra de Deus está cheia de condições para que estejamos seguindo a Ele, porém, sempre nos faculta o direito de assumirmos um compromisso com Ele ou não. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, se alguém abrir, você só abre a porta da sua casa para alguém que você deseja que entre. Se você desejar descobrir o propósito de Deus na sua vida, Deus tem prazer em expressar a vontade de Deus para você. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Só que tudo na vida tem uma coordenadoria, tudo na vida tem um modelo, tudo na vida tem uma ordem, tem uma sequência lógica, e a ordem, a sequência lógica diante do trono de Deus, diante do próprio Deus, é que todo aquele que queira descobrir os propósitos de Deus, primeiro negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus. Eu destaquei aqui, na lista dos homens que a palavra de Deus fala, que a palavra de Deus aborda como sendo aqueles que nós chamamos de heróis na fé, eu destaquei aqui pelo menos 3 desses nomes, e eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu quero destacar aqui Abraão, Enoque e Davi. Abraão, ele descobriu que o propósito de Deus na sua vida era que ele estivesse vivendo pela fé. Enoque descobriu que o propósito de Deus na sua vida era que ele fosse amigo de Deus. Davi descobriu que o propósito de Deus na sua vida é que ele fosse um verdadeiro adorador. Esse era o propósito de Deus. E nestes homens se cumpriu o propósito de Deus, porque esses homens permitiram, esses homens mergulharam no conhecimento, esses homens procuraram num estreito relacionamento com Deus, procuraram descobrir o que Deus havia traçado como propósito para as suas vidas. É natural que em algum momento da vida, ou em muitos momentos da vida, nós não saibamos o que fazer em determinadas situações. Talvez você já chegou em algum momento da vida em que você expressou para você: eu não sei o que fazer. Talvez você já chegou em algum lugar, em alguma estrada, em alguma cidade, em algum bairro desconhecido, e você não sabia para onde ir. Você estava procurando um determinado endereço e não sabia para onde se reportar, para onde se dirigir, e possivelmente você pensou: eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. Naturalmente hoje nós temos auxílio da tecnologia, e algumas pessoas colocam através dos seus celulares, através do GPS, através de alguns aparelhos tecnológicos, as pessoas começam a descobrir onde elas estão, e elas digitam um determinado endereço, e de uma forma automática, elas começam a andar de acordo com a orientação do satélite. Hoje ficou muito mais fácil descobrir para onde ir, através da tecnologia. Embora algumas pessoas falam contra a tecnologia é também uma das formas que Deus resolveu abençoar o ser humano. O uso mal feito ou o uso ruim da tecnologia é que é danosa, é desastrosa, mas o bom uso da tecnologia é bênção na vida de todas as pessoas. Aliás, se não fosse a tecnologia, nesse momento você não estaria ouvindo a palavra de Deus e participando desse culto. A tecnologia ela é bênção, mas quando ela é usada da forma correta. Abraão, ele descobriu uma grande tecnologia,
A tecnologia da época de Abraão era viver pela fé. E ele descobriu que ele encontrava o seu ser, ele encontrava a sua vida, quando ele cumpria aquilo que era o propósito de Deus. Deus o designou para ser o pai da fé, sem dizer a ele para onde ele iria. Deus apenas disse: sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai para um lugar que, à medida em que você for andando, eu vou revelando esse lugar para você. Vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão topou. Abraão trouxe como propósito para a sua vida viver pela fé, porque ele descobriu que viver pela fé era o propósito que Deus havia traçado para que ele tivesse uma experiência diferente com Deus. E não é à toa que a palavra de Deus o cognomina como o pai da fé, como o homem para quem Deus fez uma promessa, que da sua descendência muitas nações surgiriam. Eu encontro Enoque descobrindo que ser amigo de Deus era o propósito de Deus. Enoque descobriu que a razão da sua existência, ele descobriu que todas as motivações pelas quais ele deveria lutar no seu dia a dia, era pela arte de se tornar amigo de Deus. Como é bom quando a gente tem um amigo com quem a gente pode contar. Existem amigos que podem passar 10 anos, 20 anos, sem que nós o vejamos, mas quando eles são verdadeiros amigos, quando nós nos encontramos, parece que nos despedimos no dia de ontem, parece que nos vimos há 5 minutos atrás, porque verdadeiramente a distância, ela não anula a amizade. As verdadeiras amizades, elas superam o tempo, a verdadeira amizade supera o tempo, a distância e as circunstâncias. Enoque descobriu que ser amigo de Deus era a maior motivação para a sua alma, era a realização interior que ele poderia fazer. Tudo o que ele ambicionou na vida foi ser amigo de Deus. E como Deus o recompensou? Os amigos são aqueles que nós trazemos para o nosso seio, são aqueles que nós trazemos para o nosso coração. Amigos são aqueles irmãos que nós escolhemos. Eu costumo dizer que nenhum dos nossos familiares, embora os amemos muito, nenhum deles a gente escolheu. Você não escolheu o seu filho, você não escolheu o seu pai, você não escolheu o seu avô, você não escolheu o seu neto. Eles vieram e nós passamos a amá-los. Mas amigo é aquele irmão que a gente escolhe. O irmão se torna um amigo que nos fora dado pelo próprio Deus, através do nosso pai, através da nossa mãe. Mas o amigo é aquele que a gente escolhe, é o irmão que a gente traz para dentro de nós. Enoque resolveu trazer Deus para dentro de si. Enoque resolveu andar com Deus. Enoque resolveu ser aquele amigo que tudo que Deus pedisse, ele estava disposto a fazer. E para isso, Enoque envolveu muito tempo da sua vida, investiu muito tempo numa vida de oração, numa vida de relacionamento, numa vida de bate-papo sadio com o próprio amigo, com o próprio Deus. Davi descobriu que o propósito que Deus tinha para a sua vida era ser adorador. E ele fazia isso com uma destreza tamanha, que a palavra de Deus diz que mesmo quando Saul era atormentado por alguns espíritos demoníacos, quando Saul era atormentado pelo mal, então Davi começava a tocar, ele começava a chamar a presença de Deus. Adorar é prender a presença de Deus, adorar é falar da grandeza de Deus, das características de Deus, e ninguém pode falar das características de alguém que não se conhece. Significa que à medida em que Davi adorava a Deus, ele prendia a presença de Deus. Deus tinha prazer em estar na presença de Davi para receber o seu louvor, para receber a sua adoração. Davi descobriu que o propósito de Deus para a sua vida era se tornar um verdadeiro adorador.
E a palavra do Filho de Deus diz que Deus é Espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade, e que Deus, os seus olhos procuram os verdadeiros adoradores. Davi descobriu: o meu propósito é adorar a Deus, e cada vez que ele adorava a Deus, Deus o buscava, Deus dava atenção para ele, Deus se dirigia a ele para receber a perfeita adoração. Mas para isso, se você quer descobrir o seu propósito, ou o propósito de Deus na tua vida, se você quer descobrir o que Deus tem para a tua vida, é preciso deixar o peso do teu pecado. É preciso deixar o peso do pecado em Deus. Deixar em Deus é fazer dele o seu ponto de chegada. Não é simplesmente passar com o peso do seu pecado, trazer as suas dores, trazer suas lamentações, ter consciência dos seus erros, como que se Deus estivesse parado aqui e você apresentasse numa folha de papel por escrito os seus pecados e continuasse com eles. Mas é preciso deixar o peso do pecado em Deus. Deus é o ponto convergente, Deus é o ponto de chegada para aquele que quer encontrar o propósito de Deus. Não é passar por Deus, é chegar em Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Quando lançamos sobre Ele, toda a nossa ansiedade vai cair sobre Ele, não perto dEle, não em cima de uma outra pessoa, mas a nossa ansiedade vai ser dirigida a Deus. O nosso pecado precisa ser dirigido a Deus. Precisamos ter uma intimidade tão grande, tão saudável com Deus, ao ponto de podermos falar francamente com Deus, até mesmo quando estamos em pecado. A Bíblia diz, e falamos sobre isso domingo: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Todos nós pecamos. A grande diferença é que nós já não temos mais prazer no pecado. E por não termos prazer no pecado, nós precisamos deixar o peso, precisamos deixar aquilo que nos traz, aquilo que desperta a nossa curiosidade, aquilo que nos instiga, aquilo que nos estimula. Nós precisamos levar a raiz do nosso pecado, precisa ser apresentada diante de Deus. Eu preciso falar para Deus que eu estou com vontade de pecar, antes de pecar, para que eu não tenha que falar para Deus que eu pequei, depois que eu fiz. Eu preciso falar para Deus das minhas fraquezas, deixar que o peso do pecado seja apresentado diante de Deus. É preciso confiar que Ele sabe o que é melhor para mim. Quando você tem um amigo com quem você pode contar o tempo todo o tempo, você não pede opiniões a ele. Nem sempre você vai fazer, ou você vai de acordo com a opinião dele, mas é natural que você sempre pergunte a ele: o que você acha? O que você pensa sobre isso? Se Deus é o seu amigo, se você sabe que Deus tem propósitos detalhados e definidos para você, você precisa perguntar a Ele: Senhor, o que é melhor para mim? Um certo pastor, ele sempre falava, quando ele se referia à fé, ele sempre falava, ele dava um exemplo. Na minha infância eu ouvi muito esse pastor falar. Ele sempre dizia o seguinte: que alguém ora, por exemplo, por um casamento. O rapaz ora por um casamento e diz assim: Senhor, mostra qual é a pessoa certa com quem eu devo casar, contanto que seja fulana de tal. Geralmente nós queremos dar um jeitinho de que Deus tenha o propósito dele firmado na nossa vontade, tomando como base aquilo que nós queremos. Esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que sempre estejamos largando tudo, para que Ele seja a primazia na nossa vida, para que Ele tenha o primeiro lugar, para que Ele seja o principal. Abraão, você quer andar comigo? Sai da tua terra, sai da tua parentela,
para um lugar que eu vou dizer a você, mas não vou falar agora. Se você for obedecendo, à medida que você for obedecendo, eu vou dizer a você o que é que eu quero com você. Ao ponto de Abraão ir andando, e talvez Abraão pensou que apenas ele sairia para fazer uma missão, que ele pregaria a grandeza de Deus, falaria no nome de Deus, faria milagres, mas possivelmente ele não contava que Deus, para que ele soubesse o tamanho da própria fé, Deus lhe pediria o seu próprio filho, sendo ele aquele que sacrificaria o seu filho. É preciso confiar que Deus tem o melhor para você, é não deixar que o seu fardo, que o peso do seu pecado seja maior que a sua vontade de estar com Deus. Todos nós somos tentados em todas as áreas da vida, todo ser humano passa por tentação. O tentador está aí para matar, para roubar, para destruir, para trazer dissensões, emulações, iras, contendas, para trazer problemas para a vida. Mas e daí? Nós não somos pautados, nós não somos focados no tentador, nós somos pautados e olhamos para aquele que se levantou para destruir as obras do tentador, as obras do diabo. E é por isso que, sabendo, confiando que Deus tem o melhor para nós, precisamos nos apresentar diante de Deus, mesmo quando estamos com vontade de pecar. Deus, eu estou a fim de pecar, vem e pela tua misericórdia socorre-me. Nós temos a mania de dizer que o brasileiro só vai para o médico depois de doente, né? A grande maioria, ou na grande maioria, isso é verdade. Às vezes nós encontramos algumas pessoas que morrem de determinado problema, determinada circunstância, e encontramos os familiares que dizem assim: gente, mas ele ou ela nunca teve nada, sempre foi uma pessoa saudável. Aí eu pergunto, ele ia a médico? Não. Como é que ele sabe que nunca teve nada? Ele nunca de repente sentiu alguns sintomas, nunca sentiu algumas dores. Isso não significa que ele não tivesse com a enfermidade. É o caso agora do Covid, de algumas pessoas que ficam assintomáticas. O fato de ter, nem sempre, o fato de ter é revelado pelos sintomas. A raiz do pecado está lá dentro do homem, e às vezes não percebemos tais sintomas, mas se nós levarmos ao Senhor, mas a palavra de Deus diz lá em Jó diz assim: mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto de coração, Ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a morada da tua justiça. Deus espera um movimento nosso, Deus espera uma ação nossa, para que Ele revele, para que Ele demonstre qual é o propósito dEle na nossa vida. Mas eu quero caminhar para o final. Se nós queremos, se você quer descobrir o propósito que Deus tem para a sua vida, você precisa olhar para o Filho de Deus. Se você olhar para a igreja, se você olhar para os pastores, para os clérigos, se você olhar para os líderes, se você olhar para o ser humano, você pode olhar para todas as pessoas, ver o que elas têm de bom, você pode reter o que é bom e tirar as falhas de tais pessoas. Porque nós encontramos mesmo nesses três nomes que nós destacamos aqui, Abraão, Enoque e Davi, nós sabemos que eles também pecaram. Eles também se afastaram da presença gloriosa de Deus através do pecado, mas pela misericórdia do Senhor, eles foram reconstituídos, restaurados, e eles apresentaram uma vontade de servir a Deus, ao ponto de Deus desafiá-los e eles poderem responder de uma forma positiva. É preciso perseverar em olhar para o Filho de Deus, porque Ele é o autor da fé. Essa fé que você tem, essa fé, independente do tamanho ou da forma como você lida com ela, essa fé foi dada por Deus. A fé também é um dom de Deus. Você precisa olhar para o Filho de Deus, porque Ele suportou a cruz em troca da alegria que viria.
Ou seja, ele investiu, ele sabia que ele ia sofrer, ele sabia que ele ia morrer, ele sabia que ele ia ressuscitar, ele suportou a cruz em troca da alegria que viria. E qual era a alegria que viria? A alegria de ter você não apenas como um servo qualquer, mas ter você como um filho autêntico de Deus, como alguém em quem ele pudesse confiar. Isso mesmo, alguém em quem ele pudesse confiar. Jó, durante o seu sofrimento, os seus inimigos não entenderam o que estava acontecendo com ele, mas logo no início da história de Jó, a gente encontra Satanás conversando com Deus, e Deus pergunta a Satanás se ele viu Jó, e ele diz: nessas minhas andanças por aí eu vi, mas também do jeito que ele é protegido por você, um homem rico, um homem abençoado, um homem cheio de filhos, um homem que tem tudo o que quer, é muito fácil ser temente a ti. Ele vive o teu propósito, porque tu abasteces ele com em todas as suas necessidades. E aí entra a diferença. Deus confiava em Jó. Deus confiava em Jó. Jó confiava em Deus, e Deus confiava em Jó, ao ponto de Deus dizer a Satanás: vai lá, mexe em tudo que ele tem, tira tudo que ele tem, mexe na saúde dele, você só não tem poder de tirar a vida dele. E a palavra de Deus diz que Jó diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó descobriu que o propósito de Deus na sua vida era ser fiel a Deus, independente de ter muito, ou estar na escassez, de ter a grandeza, ou estar na sequidão. Jó descobriu que relacionamento com Deus independe do que se tem, mas daquele a quem se foca, ou em quem se foca. Você precisa perseverar em olhar para o Filho de Deus, por saber que Ele intercede por você. A palavra do Senhor diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra no trono de Deus. Ele está assentado no trono, significa que ele está reinando. Quando nós olhamos para alguém, geralmente nós olhamos para alguém que imaginamos ser melhor ou maior que nós. Olhamos para as pessoas e queremos crescer, precisamos pensar e olhar, fixar o nosso olhar em pessoas que possivelmente são maiores, que chegaram em lugares melhores. Jesus está reinando do lado forte, à destra de Deus. Ele está assentado no seu trono, porque através do seu Espírito, Ele intercede por você, para dar a você a verdadeira nitidez de qual o propósito de Deus na tua vida. E para concluir, o teu propósito é descoberto em Deus, é revelado em Deus, à medida em que você foca no Filho de Deus, tendo nele, em Jesus, o maior exemplo de quem descobriu o seu propósito. Até Jesus descobriu o propósito de Deus na sua vida. Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, que se cumpra o teu propósito na minha vida. Para isto eu vim, para dar a vida em favor de muitos, e eu quero que o teu propósito se cumpra na minha vida. Querido irmão, qual é o propósito de Deus na tua vida? Eu quero orar por você e com você. Talvez você ainda não saiba qual é o propósito de Deus na sua vida. Talvez você esteja pensando ainda quais são os propósitos que você quer que Deus abençoe você através dele, deles. Mas eu quero saber, você já descobriu o propósito de Deus para você? Eu tenho certeza que ele é maior do que aquilo que se pode pensar, aquilo que se pode sentir, aquilo que se pode falar, aquilo que se pode ver. Porque diz a palavra de Deus: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos orar.
Pai bendito, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos pela Tua fidelidade. Te louvamos porque Tu tens propósitos específicos para a vida de cada pessoa. Ó Deus, a começar pela minha vida, a vida de cada um que está participando deste culto agora, Senhor. Revela o Teu propósito, revela o Teu querer, Pai. Manifesta a Tua graça, manifesta a Tua vontade. Ó Deus, que os nossos corações sejam sensíveis à Tua voz. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos corações. Manifesta a Tua vontade, pois assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Pessoal, queria que você se inscrevesse no nosso canal, @CIB Duque de Caxias, aqui no YouTube, e que você pudesse curtir os vídeos. Toda vez que você curte o nosso vídeo, ou você compartilha o vídeo, o YouTube entende que as pessoas estão gostando do conteúdo, então ele vai começar a sugerir que as pessoas assistam esse conteúdo. Quando você compartilha esse vídeo, compartilha esse link, curte a página, se inscreve no canal, você está evangelizando, porque é uma forma desse vídeo chegar em outras pessoas. Nós temos tido muitos testemunhos sobre isso. Então, queria incentivar você a se inscrever no canal aqui embaixo rapidinho e curtir o vídeo. Deus abençoe você.